Fala pessoal, tudo bem? De acordo com a pergunta feita, que ritmo é esse? De acordo com o traçado, note que esse ritmo aqui, ó, é um ritmo na derivação AVF, o ritmo caótico. Então, só olhando para o ritmo, não consigo identificar nenhum tipo de onda, nem P, complexo ventricular, nem onda T, tá? Então, tinha como resposta fibrilação atrial, assistolia, fibrilação ventricular e estou na dúvida. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse estou na dúvida. Mas a resposta correta é fibrilação ventricular. Eu não consigo identificar nenhuma onda nesse traçado. É um ritmo caótico pelo traçado, tá bom, gente? Então, ó, 74% acertou, 2% colocou assistolia, 17% colocou fibrilação atrial e 7% estou na dúvida. Então, vamos ver isso daqui a pouquinho. Bem, respondendo esse questionamento aqui, ó, que ritmo é esse? De acordo, não posso tirar isso de mente, só estou falando da atividade elétrica, de acordo com o traçado, tá? Nota que aqui eu tenho umas leves ondulaçõezinhas, mas aqui, ó, é reta, não tem como ser outra coisa, como aqui, ó, assistolia. Note que tinha fibrilação ventricular, assistolia, AESP, atividade elétrica sem pulso, e depende. Eu gosto muito desse depende, tá? Então, ó, 51% das pessoas acertaram a assistolia, 3% colocaram fibrilação ventricular, 31% colocaram AESP e 15% o depende. Esse depende é muito importante, tá? Então, ó, nota que o ritmo está isoelétrico. Isoelétrico é ausência de atividade elétrica, ou seja, assistolia. Tem umas alteraçõezinhas aqui no início, mas o ritmo aqui é assistolia, tá bom? Bem, antes de nós darmos continuidade às análises aqui, algumas explicações que nós vamos falar, que são bastante importantes, nós não podemos tirar da nossa mente que o que determina que o paciente está ou não em parada cardiorrespiratória, PCR, não é a alteração elétrica, tá? A alteração elétrica vai determinar qual o segmento de tratamento eu vou seguir, tá? O que determina se o paciente está ou não em parada cardiorrespiratória é a ausência de pulso. É a ausência de pulso que determina que o meu paciente está em parada cardiorrespiratória e não o traçado eletrocardiográfico. Dito isso, tem algumas considerações sobre o traçado que nós temos que entender para seguir não só na identificação, mas no tratamento, tá bom? Bem, já que nós falamos que para determinar se o paciente está em parada cardiorrespiratória ou não, eu preciso antes analisar a ausência de pulso. Mas sempre quando eu tiver um ritmo no meu monitor, no desfibrilador, uma linha isoelétrica, uma linha reta, a gente precisa utilizar, ó, aqui entre parênteses, ó, o protocolo de linha reta. Sempre. O paciente não tem pulso e tem uma linha reta, protocolo de linha reta, tá? Que é também conhecido como protocolo CAGADA. O protocolo CAGADA, ou seja, protocolo de linha reta, ele é para determinar, para confirmar se você está diante mesmo de uma assistolia, tá? Márcio, por que é protocolo CAGADA? Porque se você não determinar que sim é uma assistolia, você vai fazer uma cagada com seu paciente. Bem, referente ao protocolo de linha reta, né, o protocolo CAGADA, o o K, é referente ao cabo. Como assim, Márcio, o cabo? O cabo é desde o momento que eu conecto no monitor até o eletrodo posicionado, colado no paciente. Se eu não colocar lá, não vai captar atividade elétrica. Da mesma forma que o meu eletrodo solto ou não totalmente aderido, não vai captar atividade elétrica do coração do paciente. Então pode dar uma linha isoelétrica. Da mesma forma, cabo quebrado. Lembra quando sai aquela parte de plástico e tem a parte metálica aparecendo? Então, isso pode dar interferência na captação e pode gerar uma linha isoelétrica, como a gente vê aqui. Então, o protocolo de alerta, o CAGADA, o CA é o cabo. Eu preciso confirmar se o cabo, toda a conexão está tudo certo. Senão, pode dar linha reta, ok? Bem, dando continuidade ao protocolo de linha reta, o protocolo CAGADA, o GA é referente ao ganho, ou seja, a
calibração. Ganho igual a calibração. A calibração de velocidade é 25 milímetros por segundo. E a calibração de amplitude, tamanho, que é essa que eu preciso ver, é 10 milímetros por milivolts. Ou seja, em 1 milivolts eu tenho 10 milímetros. Aqui eu vou botar aqui em cima uma figurinha mostrando que a calibração está normal do próprio elétron, aqui só tem uma derivação, mas eu vou pegar do elétron completo e vou botar aqui a calibração. E desse lado aqui eu vou botar aquela figura geométrica que diz que eu tenho 10 milímetros, falando que a calibração está normal. Por que a calibração de amplitude é normal? Porque pode estar pela metade ou menor e um traçado, um complexo, uma onda que seria desse tamanho, vai estar cada vez menor, na dependência da calibração que você colocou. Então, o ganho, a calibração é de extrema importância, ok? Ah, Márcio, e por que é importante eu saber se a calibração está normal? É muito simples, porque uma onda que seria desse tamanho, com a calibração pela metade, ela pode ser muito pequena, simulando, né, a uma assistolia. Da mesma forma, por exemplo, eu pego uma fibrilação ventricular fina, se a calibração está pela metade ou ainda menor, essa fibrilação ventricular fina, que seria um tratamento, agora ela está simulando uma assistolia e o tratamento vai ser totalmente diferente. Note a importância de eu entender a calibração, se a calibração está correta, ok? Então, essa é a parte do GA, do ganho, ou seja, calibração. Bem, dando continuidade ao protocolo de linha reta, ou seja, o protocolo cagada, o DA é referente à derivação. Porque eu preciso mudar a derivação, porque pode ser que uma das derivações, como aqui, ó, que a gente está estudando, é a derivação AVL. Ela está aqui, ó, a derivação AVL é que a gente está estudando, tá? Aqui em V2, ó, tá a linha reta também, mas aqui está escrito, ó, solto. Essa aqui não, ó. Tá, isoelétrica. E os alunos já sabem do curso ECG para Todos ou da pós-graduação que quando eu tenho uma linha isoelétrica, pode ser que naquela derivação o eletrodo, o olho elétrico, a derivação, está vendo os vetores de ativação atrial, despolarização, ativação ventricular e repolarização ventricular de forma perpendicular. E isso gera o zero, ou seja, uma linha isoelétrica. Então, gente, o DA, a derivação, eu preciso de alguma forma mudar a derivação. Seja no meu monitor lá, que está a linha reta lá, eu vou botar uma outra derivação para ver se tem, ó, porque se for a sistolia, todas as derivações vão estar em linha reta. Todas elas, tá bom? Ou se eu, Márcio, eu estou no desfibrilador, vi linha reta. Não tem importância. Ó, aqui lado direito, ápice do coração. É só alterar. A que estava em cima vem para baixo e a que está embaixo vem para cima. Pronto, mudei a derivação. E com isso, se for verdadeiramente a sistolia, vai permanecer uma linha isoelétrica. Agora, se não for a sistolia, vai ter alguma outra alteração no traçado, tá bom? Que pode ser, inclusive, como eu falei, uma fibrilação ventricular fina. E com a calibração pela metade, vai ser difícil de visualizar, tá bom? Bem, falamos sobre o protocolo de linha reta, né, que a gente utiliza para a sistolia, o protocolo cagada, mas aqui, diante desse ritmo, eu preciso confirmar se é verdadeiramente uma fibrilação ventricular. Eu já vou explicar o porquê que é importante eu ter esse conhecimento, mas eu posso usar os critérios, lógico que o ganho, a calibração não tem necessidade, mas o cabo, ele pode estar mal conectado, eu posso ter um curto-circuito cabo-eletrodo, o meu eletrodo, o paciente podia estar sudoreico, e o contato está difícil, causando artefato, interferência, gerando no eletrocardiograma, no traçado, esse ritmo caótico que eu não consigo determinar nada. Então, o cabo lá do protocolo cagada, eu posso usar aqui para confirmar se tem alguma interferência, algum artefato referente ao cabo. Além do cabo que é utilizado no protocolo cagada, né, cabo, ganho e derivação, o ganho eu não preciso, mas eu posso utilizar a derivação. Eu preciso, diante desse ritmo, ou seja, da fibrilação ventricular, eu preciso mudar a derivação para saber se é verdadeiramente uma fibrilação ventricular. Porque uma das derivações, ou várias, pode ter interferência que eu não consigo identificar nenhuma onda, nenhuma ativação
específica, né? Que a fibrilação ventricular é justamente isso. Eu não tenho a despolarização efetiva dos meus ventrículos, então não gera complexo ventricular que eu não consigo identificar. E eu mudando a derivação, pode ser que eu consiga ver um complexo ventricular dentro dessa linha caótica. Então, não é fibrilação ventricular, tá bom? Então, eu preciso mudar a derivação para confirmar. Opa, todas elas mostram uma fibrilação. Olha a importância da derivação para confirmar se é fibrilação ventricular. Eu peguei a VF, porque é a única que eu não consigo visualizar de forma efetiva o complexo QRS, né? O complexo de ativação ventricular, o complexo ventricular. Todas as outras derivações, eu não vou nem falar de D2 aqui, ó, ou D2 longa, que está aqui atrás de mim, ó, porque tem complexo ventricular, ó, de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, todas as outras derivações têm complexo ventricular, ou seja, complexo QRS. Se tem complexo QRS, gente, não é fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular são múltiplas ativações simultâneas no meu ventrículo que não geram uma despolarização, uma ativação efetiva, não gerando uma contração. São múltiplas ativações. Então, ó, nota que eu mudando a derivação, eu veria complexo ventricular. E isso já me diria não é fibrilação ventricular. Note que se eu pegasse só a VF no monitor e fizesse o protocolo, ou seja, e o paciente tem ausência de pulso, eu ia desfibrilar esse paciente. Porém, se eu tivesse com esse traçado mesmo aqui, ó, tem QRS, complexo ventricular, e eu olhasse aqui em D2, ó, tem complexo, onda P, tem o ciclo cardíaco normal, o que acontece? Eu estaria fazendo o protocolo errado. Esse protocolo não é para desfibrilar o paciente. O protocolo aqui seria somente RCP, ou seja, compressão e ventilação, especificamente dando mais ênfase nas compressões. Nota que eu estaria fazendo errado o protocolo, só porque eu não confirmei se é ou não verdadeiramente uma fibrilação ventricular. Mas tem um detalhe a mais que eu vou te falar agora sobre porque de eu entender que é verdadeiramente assistolia e fibrilação ventricular. Vamos entender melhor isso. Bem, aqui eu tenho uma sistolia e aqui eu tenho uma fibrilação ventricular. E a importância de eu confirmar que é verdadeiramente uma sistolia e verdadeiramente uma fibrilação ventricular. A sistolia, gente, não tem atividade elétrica. Se eu não tenho atividade elétrica, não vai gerar atividade mecânica, que é a contração. Logo, eu não tenho pulso. Já a fibrilação ventricular são múltiplas ativações elétricas gerando essas mesmas ativações simultâneas na contração, o que não gera uma efetiva despolarização do miocárdio ventricular e com isso não gera uma efetiva contração. Logo, esses dois ritmos aqui, eles não geram pulso. A sistolia e fibrilação ventricular não tem como gerar pulso. Ah, Márcio, então qual a importância de eu confirmar que é a sistolia e fibrilação ventricular? Bem, diferente dos dois ritmos de parada, que são atividade elétrica sem pulso e ataque cardíaco ventricular, separando ritmos não chocáveis por ritmos chocáveis, esses dois últimos que eu falei agora, eles geram uma despolarização efetiva do meu miocárdio ventricular, o que pode gerar a contração. Por exemplo, atividade elétrica sem pulso, eu tenho a ativação dos ventrículos gerando o complexo ventricular, ou seja, o complexo QRS. Da mesma forma, ataque cardíaco ventricular está dizendo que eu tenho um ritmo gerado no ventrículo, que está despolarizando todo o meu ventrículo, e com isso pode sim gerar atividade mecânica, lógico, ou seja, uma contração. Lógico que na parada cardíaca eu não tenho pulso, mas esses dois ritmos podem gerar pulso. E sabendo disso, tá? No protocolo de RCP, estou fazendo minha RCP 2 minutos ou 5 ciclos, eu tenho que parar para analisar o paciente. O que eu vou fazer? Verificar pulso. Nesses ritmos, eu não perco tempo para verificar pulso. Por exemplo, é a sistolia, fiz 2 minutos ou 5 ciclos. Acabou, permanece a sistolia, eu não perco tempo, porque eu já confirmei que é a sistolia. O que eu vou fazer? Voltar com a minha RCP, em especial com as compressões, durante 2 minutos ou 5 ciclos. A mesma forma é a fibrilação ventricular. Terminei os 2 minutos ou os 5 ciclos, o que eu vou fazer? E é o mesmo ritmo,
choque e RCP. Eu não perco tempo verificando pulso do paciente, porque esses dois ritmos aqui, eles não geram pulso. Simples assim. Eu não perco esse tempo. Ok, pessoal? O que é diferente quando você está diante de uma atividade elétrica sem pulso e uma taquicardia ventricular. Por quê? Esses dois ritmos de parada, eles geram uma despolarização dos meus ventrículos que forma, né, dá origem ao complexo ventricular, o chamado complexo QRS. Essa origem, essa despolarização efetiva dos meus ventrículos, que dá origem ao complexo ventricular, o complexo QRS, ela pode gerar o pulso. Então, a ESP, 2 minutos ou 5 ciclos, e não tem pulso. Ainda é o mesmo ritmo, atividade elétrica sem pulso, não importa qual seja, volta com RCP. A taquicardia ventricular tem QRS, né? QRS. Então, ele pode gerar. Então, depois de 2 minutos ou 5 ciclos, eu vou verificar se tem pulso ou não. Não tem pulso, eu dou choque e RCP de novo. Mas esses dois ritmos podem gerar pulso. Então, eu tenho que verificar. Espero que esse conteúdo te ajude a entender o que você está vendo e fazendo. E quer entender verdadeiramente o eletrocardiograma? Se inscreva no curso ECG para Todos. Eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.